Olá a todos. No encontro de hoje, eu gostaria de pensar com vocês sobre a relação entre Lacan e Deleuze a partir da noção de inconsciente. Eu me mobilizei, né, em direção a esse tema, muito por conta de uma banca de qualificação de doutorado que eu participei recentemente, a convite, né, de um colega do Departamento de Filosofia, o William Piauí, que é o coordenador, né, de um grupo daqui da Universidade Federal de Sergipe, sobre filosofia e linguagem, do qual eu participo, e um orientando dele, então, se qualificou no doutorado recentemente, e no seu texto ele se propõe a pensar o inconsciente em Deleuze, e, sobretudo, a transição na obra de Deleuze das suas obras filosóficas propriamente ditas, que são Diferença e Repetição e Lógica do Sentido, para as suas obras esquizoanalíticas, né? Que foram forjadas a partir do seu encontro, do encontro de Deleuze com Guattari, que são Anti-Édipo e Mil Platôs. Então, nesse orientando, se colocava como questão a continuidade ou a ruptura na noção de inconsciente, tal como apropriada por Deleuze nas suas obras. Tá? É uma questão pertinente, porque isso se coloca também para o Lacan. Quer dizer, há autores que propõem certa continuidade no ensino do Lacan, há outros autores que propõem rupturas no ensino de Lacan, né? Se vocês quiserem um exemplo ilustrativo, uma autora que propõe continuidade no ensino do Lacan é a Colette Soler, né? Um outro autor que propõe uma leitura do ensino de Lacan a partir de rupturas é o Jacques Alain Miller, né? E entre esses dois extremos, né, há várias nuances de leituras possíveis daquilo que foi o ensino lacaniano propriamente dito. Então é uma questão pertinente, ele resolveu pensar o inconsciente na obra de Deleuze e se colocou como questão isso, a ruptura ou a continuidade, né? Pois bem, a minha participação na banca, eu sugeri que o que há na obra de Deleuze é a ruptura, né? É uma ruptura no sentido, e não só uma ruptura qualquer, tá? Eu sugeri que é uma ruptura no sentido de um corte epistemológico. Resolvi, né, usar esse termo da epistemologia francesa. O que é um corte epistemológico, né? O corte epistemológico é um ponto de não retorno de um saber, né? É um momento no qual se estabelece, né, por um ato, uma espécie de grau zero do conhecimento, né, a partir do qual não se volta ao que se havia pensado anteriormente, né? Tal como, só um exemplo ilustrativo, a partir da física newtoniana, por exemplo, né, da mecânica clássica, não se volta à física aristotélica para explicar o movimento dos corpos. Tá? Então, o que há entre Aristóteles e Newton, no que tange à física, foi um corte epistemológico, né? Uma espécie de grau zero de conhecimento estabelecido a partir da formulação da lei da gravitação universal. Da mesma forma, penso que nessa passagem dessas duas obras filosóficas do Deleuze, Diferença e Repetição e Lógica do Sentido, para as duas obras que inauguram, então, um momento esquizoanalítico na vida dele, né, a partir do seu encontro com Guattari,
o antiédipo e mil-platose, o que há é ruptura, corte epistemológico no sentido radical que esse termo traz em si, tá? E, pois bem, sugeri então, né, em primeiro lugar, como ferramenta metodológica para se pensar, né, nessas rupturas, um texto do Heidegger chamado, na verdade, um livro do Heidegger chamado Kant, o Problema da Metafísica, né, no qual ele vai fazer uma leitura de um livro do Kant chamado Crítica da Razão Pura, no qual o Heidegger ele identifica, né, em Kant um certo recuo epistemológico, né? Kant então recua frente a um obstáculo epistemológico, né? E qual seria esse obstáculo epistemológico? Um conceito ou, no mínimo, uma noção forjada por Kant, denominada esquematismo, né? O Kant ele forja esse conceito na medida em que ele queria elaborar uma espécie de síntese entre a sensibilidade e o entendimento. Ele forja, então, essa noção de esquematismo e ele define essa noção como uma arte oculta, uma espécie de arte misteriosa, né? Diante da qual ele recua, né? Então, Heidegger ele vai fazer essa leitura. Bom, há uma primeira e uma segunda edição da Crítica da Razão Pura. Na primeira edição, Kant avança ao esquematismo. Na segunda edição, Kant recua e ele acomoda o esquematismo dentro da noção já estabelecida de entendimento. Heidegger percebe esse movimento, né? Ele vai estabelecer isso como um problema, né? um problema da metafísica, apontando, então, aquilo que em termos lacanianos, e aí não necessariamente heideggerianos, seria um recuo ante o real, né? Um recuo ante justamente Kant, né? Que havia pensado a coisa em si, a impossibilidade de acesso à coisa em si, né? Ao noumenon. Quer dizer, Kant recua, então, diante disso, que é impossível de ser conhecido, né? Isso que em lógica se chama de real, né? Tal como apropriado por Lacan, né? Da lógica, como o impossível, né? O que não cessa de não se escrever, né? Como aquilo que só se consegue tocar, bordejar, né? Mas nunca capturar na sua plenitude. Então, o real é sempre aquilo que escapa, né? É sempre aquilo que está para além, né, kantianamente, do entendimento e da sensibilidade. E Heidegger, então, nota um recuo de Kant, avaliando, analisando, melhor dizendo, essas duas edições da Crítica da Razão Pura. Bom, há um outro autor, né, o Serge Cotte, que escreveu um artigo chamado Deleuze, seu esquizo e a angústia, que está na opção lacaniana, no volume 42, tá? E foi publicado em fevereiro de 2005. Serge Cotte, então, vai identificar um certo recuo de Deleuze ante uma dimensão real do inconsciente, tá? Dimensão essa que Deleuze parece localizar muito bem no seu prefácio que ele escreveu a um livro chamado, em francês, Les Schizoes et les Langues, ou O Esquizo e as Línguas, de Louis Wolfson. Tá?
É um livro escrito, então, por um psicótico, né? E que Deleuze vai analisar, né? E dizer, fazer afirmações assim muito próximas, embora não coincidentes, com as concepções lacanianas, né? Que estavam sendo pensadas naquele momento, né? Deleuze se aproxima de um certo entendimento, né, que o Lacan estava fazendo naquele momento, de um inconsciente não mais estruturado como uma linguagem, né, mas de um inconsciente determinado pulsionalmente, né, de um inconsciente pensado como Lalang, né? Então, essa noção de Lalang, do Lacan, que foi traduzida pelo Haroldo de Campos, né, como La Língua, mas que também pode ser traduzida como a língua, né? Tudo junto, a língua, caso se queira manter, né? Ou a cacofonia ou o equívoco, né? Já que você, quando ouve falar a língua, você não consegue perceber, né, que se trata de um conceito novo, de um neologismo, de modo que esse conceito só é perceptível a partir da linguagem escrita, né? Então, é o Lacan transitando aí de um inconsciente estruturado como uma linguagem decifrável, né? E interpretável, né, pelo viés da fala, para um outro inconsciente, que é o inconsciente escritural, né, que é letra de gozo, que são as marcas humanas que nós carregamos, né, e que nos determinam, né, e é aquilo que aparece, então, no final de um percurso de análise, né, é o inconsciente que se abre como singularidade, né, quer dizer, são significantes fora da cadeia de significação, são significantes isolados da cadeia significante, quer dizer, são letras de gozo, né? Lacan vai fazer né, um trocadilho, ele vai chamar de essence, né, que equivoca em francês tanto com S1, que é o significante mestre, né, essas letras de gozo, quanto enxames, né, essence. Ele vai falar que há enxames de S1, né, ou seja, desses significantes mestres que nos determinam, né, e que emergem, então, no final do percurso de uma análise, e que são totalmente singulares para cada indivíduo, porque funcionam com base no non-sens, né? A língua, ou la língua, então seria essa dimensão significante da linguagem, né? Então é o Lacan pensando uma dimensão do fora do sentido, né? Uma dimensão real, né, do inconsciente e da linguagem, né, fora do sentido, ok? O real para ele era sem lei, né? Ou seja, estava para muito além, né, do Édipo, do Falo, né? Disso que vem, de certa forma, possibilitar o laço social, né? Mas o que é da ordem desse inconsciente real está ligado ao próprio movimento pulsional, né? O que a pulsão busca é a sua satisfação, né? Independentemente de qualquer modulação, né? Por qualquer lei ou por qualquer regra e norma que seja, tá? Deleuze, então, faz uma leitura dessa obra do Louis Wolfson, O Esquizo e as Línguas, muito próxima, né, do pensamento lacaniano, embora, repito, não coincidente, mas ele aqui nesse texto de 1970, né? Então esse texto, na verdade, é uma transição entre
as obras filosóficas, diferença e repetição, lógica do sentido, para o Anti-Édipo e Mil Platôs. Deleuze, inclusive, utiliza o termo a língua, tá? Em seu segundo prefácio, a Wolfson. Então, Deleuze tá longe de ser anti-lacaniano nesse prefácio, né? Acontece que em 72, com a publicação de O Anti-Édipo, algo mudou, né? Então, a psicose passa a ser invocada como máquina de guerra contra a interpretação edipiana, né? A psicanálise, fosse ela freudiana ou lacaniana, não podia aprender a subversão do desejo realizada pela psicose em um enquadre conceitual limitado pelo Édipo e pela castração, né? Familial, nome do pai, estruturalismo, asfixiava o inconsciente, era preciso, né, fazer passar fluxos esquizofrênicos, né? Então, tudo isso muda radicalmente o entendimento que o Deleuze tinha acerca do inconsciente. O ponto que eu queria apresentar aqui é o seguinte: há uma transição, né, entre uma coisa e outra, que é justamente o prefácio ao livro do Louis Wolfson, que se mostra, num primeiro momento, próximo a ideias lacanianas, e que, nas edições seguintes, todas as referências a Lacan, né, e a psicanálise lacaniana foram suprimidas por Deleuze. Tá? Então, esse prefácio, que foi publicado, se não me engano, em Crítica e Clínica, ele já vem com todas as supressões, né? De modo a que dá essa impressão de que Deleuze, nessa época, já era anti-lacaniano, como ele se tornaria a partir da criação da esquizoanálise, né? Numa proximidade com o Guattari, né? Que passou a ser o seu parceiro de escrita. Então, reparem que há, nesse ponto, então, um recuo, né, do Deleuze frente a essa dimensão real do inconsciente, que ele capta, de certa forma, né, no prefácio ao livro do Wolfson, e que ele suprime, né, no momento posterior. Então, Deleuze faz esse movimento de recuar ante esse obstáculo epistemológico, talvez, né? E é claro que, né, se a gente pensar essa noção do real, tal como pensada por Lacan, vai ser desenvolvida por Deleuze a partir de outros conceitos. Ele vai se apropriar da noção de dehors, né, ou fora de Blanchot, e vai, de certa forma, pensar o real ao seu próprio modo, né? Mas é impressionante o recuo dele, né, ante essa dimensão pulsional, né, essa dimensão, enfim, real, né, do inconsciente, tá? Então, no primeiro momento, existem essas similaridades, assim, né, metodológicas entre uma possível leitura de Deleuze recuando ante a psicanálise lacaniana. Tá? E a partir daí, né, se a gente pensar o Anti-Édipo, Mil Platôs e as obras seguintes, cada um, né, tanto Lacan quanto Deleuze, desenvolvem teorias paralelas, né, que nunca mais vão se encontrar, né? Teses que correm em paralelo e que, de certa forma, apontam, né, para perspectivas éticas, ou, se vocês preferirem, ético, estético, políticas, que são completamente díspares, né, entre si.
já que essa noção de inconsciente produtivo ou inconsciente maquínico, né, tal como pensados por Deleuze e Guattari, tende a se limitar àquilo que Lacan chamava de simbólico imaginário e, de certa forma, escotomiza, né, essa dimensão do real, tá? Numa tentativa aí de pensar o pré-edipiano, né, que, de certa forma, Judith Butler depois vai retomar, né, dizendo que ela até pensa na possibilidade de uma psicanálise desde que seja orientada ao pré-edipiano, né? Isso se inicia ali com Deleuze e Guattari no Anti-Édipo, né? Mas Lacan, ao seu próprio modo, também pensou, né, o para-além do Édipo, justamente em 1970, quando o Deleuze publica esse prefácio, né, quando esse prefácio é publicado pela primeira vez ao livro do Wolfson, e ali, no Seminário 17, já estão presentes todos os desenvolvimentos posteriores que o Lacan faria nos anos 70, indo para além do Édipo, né, indo para além do falo, né, no Seminário 20, quando ele vai definir as fórmulas da sexuação, né, o todo fálico e o para-além, né, do todo fálico ou não todo fálico, né, e então a gente percebe que cada um seguiu, de fato, o seu próprio caminho, né, mas há um problema metodológico, sobretudo quando se pensa isso não foi só Deleuze que fez, né? E Guattari. Derrida, né? Também fez isso. Judith Butler, né? Também fez isso. Né? Se vocês pegarem o texto de Derrida, O Carteiro da Verdade, né? Que faz uma crítica ao seminário sobre a carta roubada do Lacan, se vocês pegarem por exemplo, O Clamor de Antígona, de Judith Butler, que faz uma crítica à noção, né, de simbólico lacaniana. Então, há várias leituras que, de certa forma, congelam o pensamento do Lacan, então estabelecem recortes sincrônicos de um determinado momento do pensamento de Lacan, e geralmente são ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? Onde de fato imperava, né, um certo domínio do simbólico na obra do Lacan, o que o pós-estruturalismo francês costuma designar como falogocentrismo, né? Mas se a gente analisar diacronicamente a obra do Lacan, o ensino dele, que ele chama de Meu Ensino, foram 30 seminários, né? Então, é um período muito extenso e muito prolífico. Se vocês pegarem as obras, né, os textos anteriores ao que ele inaugura aí como o Meu Ensino, que, na verdade, é o texto de 53, né? Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Se vocês pegarem um período anterior, ele produz desde 1932, né? Então, Lacan tem aí quase, né, ele morreu em 81, foram quase 50 anos de ensino, né? Mas há uma tendência, né, a se congelar o Lacan num determinado momento, né, num determinado seminário. Então, se extrai desse seminário, desse texto do Lacan, uma certa leitura que ele fez de algum conceito, que pode ser a noção de trágico, né? Ou pode ser o modo como ele utilizou a literatura, né? Do Poe,
um seminário sobre a carta roubada, né? Ou pode ser, no caso da Judith Butler, né? Também com relação às críticas que ela faz a um certo imperialismo do falo, né, na obra do Lacan, mas, na verdade, é um recorte de um texto chamado A Significação do Falo, de 58. Então tende-se a congelar, né, a obra do Lacan no momento, se extrai dali uma leitura e se mostra como pode-se ultrapassar essa leitura, né? É basicamente esse o movimento. Mas se a gente pegar na diacronia do ensino lacaniano, ele próprio ultrapassou os seus próprios conceitos. E o bacana da obra do Lacan é que há ali um Lacan contra Lacan, né? Repensando aquilo que ele tinha como certo ou como verdadeiro, né? E colocando outras questões, né? O que o Freud também fazia muito bem, né? Quer dizer, é sempre uma dinâmica, né, intrínseca à própria psicanálise que faz com que ela se repense o tempo inteiro, né? A partir da clínica, a partir da escuta, a partir desse dispositivo, né, de escuta forjado por Freud lá no final do século XIX, tá, gente? Então, a contribuição que eu tinha a trazer para vocês hoje é essa, muito mais instigar questões do que respondê-las. Então, eu trouxe, né, um volume de questões no sentido de se poder aí problematizar algumas leituras que são feitas, né, sobretudo da obra de Lacan, mas também em Deleuze, e tentar avançar a partir daí, tá, gente? Eu trouxe isso justamente para a gente tentar aí avançar juntos com relação a esses problemas, não é? Sobretudo metodológicos, tá? Quando se tenta, de certa forma, estabelecer relações, né, entre dois pensadores, tá? Eu penso muito mais numa não relação, no sentido lacaniano, né, de que não há relação sexual, do que na possibilidade de estabelecer uma relação, né, entre dois autores tão díspares quanto Lacan e Deleuze, né? Então, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? E pretendo voltar em outros encontros, aí avaliando, então, novas relações de Lacan com outros autores, como Derrida, Butler, eventualmente Foucault, né? E por aí vai, tá, gente? Era isso. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.